Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando com a gente neste horário da 1h30, programa ao vivo, as personalidades da cidade, da região metropolitana, passando aqui pela nossa mesa branca diária, não é, para debater, discutir, aprofundar com você os assuntos importantes, a pauta aqui da região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. Reprise do Ponto de Vista, também de segunda a sexta, você confere às 20 horas, 8 da noite, portanto. Nesta edição, nesta quinta-feira, com a gente aqui o deputado estadual Cássio Navarro, do PMDB, né? E que participa pela primeira vez aqui na edição do Ponto de Vista. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo a bordo aqui. Prazer, Boturão. Eu queria cumprimentar a todos que fazem parte da mesa aqui. É um ótimo momento para a gente poder estar conversando, debatendo um pouco sobre as ações que a gente desenvolve através do mandato do deputado estadual. Então vai ser um prazer estar com vocês essa tarde. Prazer é nosso receber o Cássio Navarro, na ponta lá o nosso Esmeraldo Tarquínio Neto, mais uma vez participando, colaborando aqui com a gente no Ponto de Vista. Tudo bem, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar. Uma boa tarde, Cássio, Pascoal, Marcos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês e desejar uma boa quinta-feira para todos os telespectadores. José Pascoal Vaz, professor, economista, nos dá o prazer e satisfação de estar aqui conosco em mais esta edição do Ponto de Vista. Tudo bem também, né, Pascoal? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí por poder reencontrar depois de um bom tempo aí o Tarquininho. Desculpe a intimidade de chamar assim, mas o Cássio, né, você, o Marco, enfim, estamos aqui para fazer um programa gostoso. Com certeza. Apesar das divergências que possam acontecer. Das dificuldades que temos nos dias de hoje, né, no país. Marco Santana lá na ponta, acompanhando as redes sociais, nossas transmissões e a sua participação aí com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Boa tarde a todos. Agradecer ao deputado que readecou a sua agenda para atender ao nosso convite e participar do Ponto de Vista. Eu convido você também a participar do Ponto de Vista, mandando sua crítica, pergunta, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Olha, boa noite para você na reprise, né? Como diariamente lembra que o nosso Marco Santana, o Cássio é deputado estadual, Assembleia Legislativa importante, não é? Sempre debate situações que envolvem a nossa cidade, envolve a região metropolitana como um todo, Praia Grande, de onde é a origem dele, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, enfim, as cidades mais próximas do litoral sul, não é? Mas o noticiário que bomba normalmente vem de Brasília nos últimos tempos, né? E a gente não pode fugir muito disso. Por exemplo, anunciou ontem o ministro Meirelles da Fazenda um rombo nas contas públicas, chegando a 58 bilhões. Faltam 58 bilhões para fechar o orçamento, o Brasil não vai conseguir isso. Então, ele diz que a probabilidade de aumento de impostos ou de alíquotas, enfim, não explicou muito bem isso, é quase que irreversível. Então eu pergunto aqui aos companheiros, né? Uma roubalheira desenfreada, generalizada, quebraram a Petrobras, implodiram a economia do país, empresários presos, políticos envolvidos, a tal lista do Janot, e nós vamos pagar a conta de novo, é isso, deputado? Olha, o que eu posso falar, né? Como bem disse o Boturão, eu como deputado estadual acabo muitas vezes assistindo o que acontece em Brasília. Mas sem dúvida nós temos aí que sempre estar antenados para que possamos aí mandar as nossas mensagens, sim, a quem nós votamos, né? Quem nós temos de contato em Brasília para poder lá nos representar de fato e mostrar nossas ideias. Quando se fala em aumento de imposto, tenho certeza, assim como eu, todos que nos assistem, todos vocês, ninguém concorda com isso. A carga tributária que existe no nosso país hoje é muito grande, então ninguém suporta mais aumento de imposto. Agora eu também tenho que chamar a atenção, porque este governo que está hoje à frente do nosso país tem aí como meta o ajuste fiscal. E junto com esse ajuste fiscal, desde que o presidente Michel Temer assumiu e montou a sua equipe econômica, vem mostrando aí que tem bastante conhecimento e uma certa habilidade aí para poder estar abaixando os índices. Afinal, em janeiro agora próximo já se comemorou
que está abaixo, a inflação abaixo das metas. E isso fruto de um trabalho que o governo vem mostrando através do seu planejamento fiscal. Agora, quando a gente enxerga todas essas notícias que vem acontecendo, tantas irregularidades, tantas denúncias, pessoas presas, empresários, desvios, ninguém suporta mais escutar essas notícias e falar junto com isso de aumento de impostos. Então, eu acredito sim que a equipe econômica vem fazendo um grande trabalho. Agora, nós temos que sempre lembrar que não adianta fazer um grande trabalho se tiver um ralo grande levando embora. Mas eu acredito que vai ter uma solução, vai ter uma proposta efetiva que não vai bater tanto, vamos dizer assim, na população e vai conseguir regular um pouco as finanças do país. Eu sei que o Pascoal tem uma posição absolutamente contrária àquilo que foi exposto aqui pelo deputado Cássio Navarro em relação ao governo Temer. Então, eu pedi para o Pascoal fazer a sua exposição e o Esmeralda, evidentemente, vai fazer o meio termo aí na temperatura aqui da mesa. O Pascoal é radicalmente contra o que está sendo colocado aí pelo governo, mas tem um rombo, né, Pascoal? Você acha que não também? Olha, acho que esse rombo estava programado na Constituição de 88, né? Quer dizer, a Constituição Cidadã foi feita para pagar a dívida social, né, que esse governo, infelizmente, está destruindo, né? Esse governo Temer e seus correligionários, aqueles que fazem acordos com ele, aqueles que se vendem na Câmara dos Deputados, né, esse governo está destruindo a Constituição do Ulisses Guimarães. O que tem que ser feito, a Constituição propunha que se fizesse uma série de reformas para pagar a dívida social, que é enorme a dívida social no Brasil. Nós temos uma dívida social, nós temos 48 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo. Salário mínimo esse que é 1/4 do salário mínimo que a Constituição diz que deveria ser. Artigo 7º, inciso 4º. Pode ir lá conferir. Então, a dívida social tem que ser paga pela transferência de recursos dos que são muito ricos hoje no Brasil, que se locupletaram de todo o desenvolvimento nacional de 10, 20, 50, 100 anos para cá. Né? E eles têm que devolver isso, né, para poder pagar salários mais dignos, para ter um desenvolvimento muito mais justo. Né? A Constituição foi feita para isso. E esse governo está destruindo tudo. Começou pelo projeto Ponto para o Futuro, está tudo escrito lá o que iria fazer. E ele vem cumprindo com o que está escrito lá. Começou com a PEC 241 ou PEC 55, né, que vai destruir a segurança no Brasil, se é que ainda tem alguma segurança. Nós vamos ter algo... Aqui, porque as pessoas não têm esse a PEC 241 diz o seguinte, a PEC 241 é uma PEC que estabiliza os gastos públicos. Gasto público hoje é alguma coisa de 35% do PIB. Então, 35 de 100, né? 35% de 100. Se o Brasil crescer 2,5% ao ano, todo ano, e 2,5% é o crescimento histórico do Brasil, daqui 20 anos, que é o prazo dessa PEC maldita, daqui 25 anos, o PIB de 100 vira 164. E o 35 permanece em 35. Então, 35 de 164 dá 21%, ou seja, você diminui a participação do Estado de 35 para 21. Quando você tira fora os juros, né, que é outra maldição que nós temos no Brasil, o sistema financeiro, quando você tira os juros, você cai 9% do PIB de juros, você cai então 35 menos 9 dá 26, que são as despesas primárias. Que essa PEC só fala em despesa primária, não fala em juros, não fala em conter os juros. Você cai então de 26 para 12. Ou seja, você acaba com as políticas públicas nesse país,
tá certo? E passa para a iniciativa privada. Bom, agora... E o mercado, só para concluir, Edgar, o mercado não é feito para fazer justiça social. A gente estava conversando aqui agora há pouco, o DNA do mercado é um DNA de concentração de renda, de injustiça social. Você, pelo que a gente conversou antes do programa, você concorda que a carga tributária em cima da classe média baixa, população mais pobre, os miseráveis então nem contam, né? Seria um tapa na cara, um tiro no peito, né? Claro. Agora, claro quem teria que responder isso seriam os grandes empresários. Você enfim, tem que aumentar a carga. Mas se aumenta a carga tributária, eles demitem. A carga tributária, quando você compara a carga tributária sem levar em conta a desigualdade, né, você parece que a carga tributária brasileira é uma carga tributária que emparelha mais ou menos com outros países. Então a gente acha que a carga tributária brasileira é elevada. Mas quando você lembra do objetivo da Constituição e quando você coloca na discussão a desigualdade social, a carga tributária no Brasil é baixa. Ela teria que aumentar e teria que aumentar em cima dos mais ricos. É a única forma de você colocar esse país no caminho da paz. Senão, nós vamos ter um país muito violento, cada vez mais violento. Tem que aumentar a carga tributária em cima dos mais ricos. Esmeraldo, antenado aí com todo esse quadro aí, o Cássio defendeu aí não aumento, mas acho que você em parte concorda também, né? Concordo, sem dúvida. Pode penalizar realmente o classe média baixa, o pessoal que é assalariado, não dá mais, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a tabela do percentual de imposto, 27%, tanto faz o quanto ele ganha, né? Não é um equívoco, não é né? Nós temos que ajustar essa tabela. Aí sim, Cássio, quem ganha mais... Só em cima do que você está falando, sim, nós já tivemos no Brasil alíquotas de 64% sobre aqueles que ganhavam muito. Veio a democracia, né, caiu de 64% para 25%. Depois aumentaram para 27,5%. Ou seja, o imposto de renda no Brasil é muito baixo em cima dos que ganham muito. Estados Unidos já teve a alíquota de 92% em cima dos mais ricos. Sem dúvida. Depois veio o Reagan e jogou para 40%. Mas eu acho que é essa tabela que a gente tem que estar antenado para corrigir, para não haver essas distorções sociais. Exatamente. Dessa forma a gente consegue concordar aqui que seria um ponto importante para o país. Sem dúvida. Diga, mais impostos, enfim, olha, a conta não fecha nunca. A conta não fecha nunca. E aí acaba acontecendo uma coisa assim, o sujeito que a gente está tratando da alíquota do imposto de renda. Nós pagamos imposto de renda. Né? Todo ano eu pago imposto de renda. Esse ano, provavelmente, eu vou mais ou menos conseguir equilibrar. Mas o fato é que a população, grande parte da população que não faz declaração de imposto de renda, essa sofre indiretamente. Porque o ICMS dos produtos é alto, porque os outros impostos, todos que vão incidindo no pão, na carne, no frango, nos produtos do dia a dia, limpeza e tal, essas pessoas vão continuar sofrendo, porque isso não é uma característica do governo Temer. Isso talvez potencialize um pouco essa falta de sensibilidade social que o governo tem, que esse governo tem. E aí não é uma coisa partidarizada, é uma questão ideológica. Isso não é partidário, isso é ideológico. Então, me parece que essa insensibilidade vai continuar acontecendo. E ontem, com a aprovação da terceirização, isso vai gerar um outro caos que a gente vai conseguir. O empresário não fique soltando rojão, porque está soltando rojão para time errado. Porque esse empresário médio e pequeno empresário que acha que vai ter alguma vantagem com a terceirização, certamente vai ter inicialmente. Mas eu acho que o pagamento da conta desse empresariado vai ser muito alto, porque o custo social disso continuará sendo alto. Né? Então, me parece que, do jeito que as coisas andam, você sempre tem alguma engrenagem fora do ponto. Então, não dá para você andar de bicicleta, tendo a catraca com 7 e com 3 lá, essas de bicicleta com marcha, quando você vai trocar a marcha necessariamente, porque nós estamos subindo um morro, uma montanha, só que a gente não sabe se tem estrada do outro lado. E isso é uma coisa que me preocupa sobremaneira. Santana, eu queria completar aí? Essa fala do ministro da Fazenda ilustra mais uma vez que o Brasil
é um país que tanto o governo quanto o parlamento, ele representa os mais ricos. E quem acaba sobrando pagar a conta são os mais pobres. Porque existe uma série de medidas que podem ser feitas, que dependem fundamentalmente de vontade política e defender os interesses das camadas mais desfavorecidas da população. Quando eu falo desfavorecidas, são desde os miseráveis até a classe média, que amassa o barro, que trabalha realmente nos setores realmente produtivos, a mão de obra produtiva do Brasil, né? Por exemplo, rever as desonerações que começaram no governo Lula, se intensificaram muito no governo Dilma, e o governo Temer, ele mantém. Apenas na segunda-feira passada, a presidente Dilma deu uma entrevista em Genebra e fez um meia-culpa. Ah, meu Deus do céu, eu promovi uma série de desonerações aos setores, entre aspas, produtivos, a pretexto de gerar emprego, de fazer girar a economia. O que os empresários fizeram? Colocaram dinheiro no bolso. Não é à toa que nesse período de 2006 a 2010, os artigos de luxo no Brasil bateram um recorde de faturamento. Helicóptero, jatinho, joia, carros importados. O Brasil é um dos países que mais consome Ferrari e Lamborghini no mundo. Veja só que absurdo, né? Então, rever as desonerações. Outro passo importante é combater a sonegação fiscal, porque muitos empresários embutem ali na sua margem de lucro aquela parte que deveria ir para os cofres públicos, né? É uma sonegação institucional dentro dessas empresas. Outra coisa é cobrar os devedores. Aí, quando essa parte de empresários consegue fugir não consegue fugir da sonegação, o que eles fazem? Eles vão para a dívida ativa e simplesmente não pagam os tributos necessários. E outra coisa é fazer uma revolução, uma reforma tributária justa para o Brasil. Tributar as grandes fortunas e a propriedade. Porque no Brasil, quem acaba pagando a conta são os trabalhadores, são os setores produtivos, os pequenos empresários, porque a tributação no Brasil é sobre o consumo e não sobre a propriedade, diferente de outros países. E outra coisa que eu acho que seria exige uma reflexão muito grande, se for para aumentar imposto, que, por exemplo, seja a CPMF, porque é um tributo, vamos dizer assim, mais democrático que existe. Porque, por exemplo, o trabalhador, a incidência de 0,38% é muito pouco. Agora, para aquele sonegador, aquele grande empresário ali, aquele rentista, isso aí vai ter um impacto muito grande. Por isso que esses grandes setores não querem a CPMF. Então, a CPMF era em cima do cheque, né? Hoje ninguém usa cheque. Não, é da movimentação financeira. Movimentação financeira. Hoje tem TED, DOC, você vai... Então, mas é sobre a CPMF, basicamente, ela combate a sonegação fiscal. Então, não, concordo, mas acho que você tem que fazer uma alíquota baixa para quem movimenta 10 mil. Fazer uma alíquota maior para quem movimenta 20 mil. Até e fazer uma alíquota lá em cima para quem movimenta 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. A pessoa que recebe R$2.000 por mês, 0,38 é dinheiro de pinga, né? Agora, R$2.000 por mês? Paga 0,38. Mas com R$2.000 por mês o cara não faz nada. Não, tô falando, mas o miserável, a pessoa pobre. Você não pode tirar nada do cara que movimenta R$2.000 por mês, eu acho, né? Acho que não pode nem ter alíquota. Não, mas ainda assim é pouco. Ainda assim, agora, por exemplo, a pessoa que tem um padrão de consumo de R$50 mil, que é uma coisa que existe no Brasil, aí sim esse pessoal vai fazer a diferença. E essas pessoas que não querem a volta da CPMF, por exemplo. O que você acha, deputado? Eu acho que 0,38 é 0,38 para qualquer valor, né? Se você colocar em percentual. Mas, o cara ganha 2 mil. O cara ganha 2 mil, 2.500. Pesa muito mais para ele. Mexer Pesa no valor muito mais para ele. Não tem pode que estar zerado, ele não pode pagar isso. Tem que estar, sem dúvida. Mas eu acho isso, né? O que eu entendo é que já vem da estrutura. Por quê? Quando a gente começou a falar a estrutura, onde nós dividimos o que é municipalizado, o que é do Estado, o que é da União, a arrecadação da União é maior do que a do Estado é maior que do município. Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo, não se resolve. Acho que o primeiro passo era se resolver isso. E hoje isso... Existe a possibilidade Você, de por diálogo. exemplo, é favorável ao Pacto Federativo, Sem a mudança dúvida. no Pacto de Interação Sem entre os municípios. Na Assembleia Legislativa, quando você conversa lá com os colegas, os pares, deputados, seja do PT, do PMDB, do PSDB, enfim, PSB, de onde for, né? Você sente reciprocidade? Sinto e é um outro tema que a gente discute junto à Assembleia Legislativa. São duas questões, né? A questão de ajudar mais os municípios no Pacto Federativo, para que o município possa ficar com mais recursos, porque ele é o que tem mais obrigações, que o Estado possa ter mais possibilidades também
Então a gente discute isso. E até mesmo quando a gente faz essa análise junto ao Estado ou aos municípios, não tenho dúvida que as câmaras municipais, se colocarem esse tema, vão ser favoráveis. O Estado, a Assembleia Legislativa é favorável. Quando você vai mexer em Brasília, aí já muda um pouco, né? Quem está lá no governo federal, talvez que não tenha essa intenção. Mas se a gente jogasse isso para uma discussão popular, onde você pudesse sair nas ruas e perguntar para as pessoas, né, dos serviços que ela utiliza, e pedir para ela explicar o que é federal, o que é estadual e o que é municipal, aí a gente ia ter um grande movimento sobre o Pacto Federativo no nosso país. É porque todo mundo vive no município, evidentemente, né? A questão do Pacto Federativo, o Pascoal lembrou aí de alíquotas do passado, 60%, 65%, nos Estados Unidos até 90%, essa coisa toda. E a gente lembra de épocas, né, em que a segurança pública efetivamente era do Estado. A gente lembra de épocas em que a saúde realmente era bancada pelo Estado, em hospitais, essa coisa toda. A própria educação também, Estado, a União, essa coisa toda. Agora os municípios estão sobrecarregados e os percentuais continuam os mesmos, Pascoal. E precisa levar não muda. Precisa levar em conta também o seguinte... E olha que nós tivemos lá Collor, Itamar na sequência, Fernando Henrique Cardoso, tido como homem de centro-esquerda na época, o Lula também a mesma coisa, depois entrou a Dilma, agora está lá o Michel Temer e ninguém mexe nisso. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção também é o seguinte, a questão da desigualdade não é apenas uma questão ética, eu digo apenas entre aspas, né? Porque já seria o suficiente para a sociedade combater a desigualdade. A desigualdade é terrível. Ao mesmo tempo que nós temos 48 milhões de brasileiros ganhando um salário mínimo, R$ 937, quando o Diese diz que deveria ser 3.700 para cumprir a Constituição. Ao mesmo tempo que tem esses 48 milhões ganhando esse salário miserável, você tem diretor de banco ganhando R$800 mil por mês. Não, Isso é uma barbaridade. Não há sociedade que aguente uma brincadeira dessa. Agora, na questão do Pacto Federativo... Não, mas é curioso, só para completar, os governos de diferentes matizes ideológicas, vamos dizer assim, né, Esmeralda? Passam por lá, é o que eu disse, Collor, sem falar de Sarney, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, mas tem uma explicação para isso. Ninguém mexe nisso. Tem uma explicação para isso que é o seguinte, que o Congresso Nacional, o nosso sistema de governo é todo governo de coalizão, mas na verdade o Executivo sempre está em refém do Parlamento. E o Parlamento não é uma democracia representativa, é delegativa. O eleitor vai lá, vota e ali, a partir dali, assim que eleito, o parlamentar faz o que bem entende. E na verdade ele vai prestar contas a quem financiou a campanha dele, que são os grandes grupos econômicos, banco, indústria, agronegócio, indústria de arma e assim por diante, né? São várias, indústria farmacêutica, planos de saúde, assim por diante. Então eles prestam o serviço, eles dão esse feedback a quem financiou a campanha, e não ao eleitor que foi lá e concedeu o voto dele na urna. Eu queria... Desculpe, não. Vamos para o intervalo, a gente retoma a sequência do ponto de vista já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, é preciso estar sempre atualizado e saber como enfrentar novos desafios. Na Universidade Santa Cecília, você pode fazer especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos presenciais e à distância. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Faça pós Unisanta e amplie seus horizontes. Vão é tudo que não for prazer, repartido o prazer entre parceiros. Vans, todas as coisas que vão.
Nós estamos de volta na sequência aqui do Ponto de Vista com o deputado Cássio Navarro, deputado estadual do PMDB, não é? Foi vereador, presidiu a Câmara também, né? Presidiu a Câmara de Praia Grande. Está aqui o Esmeraldo, o Pascoal e o Santana e uma série de assuntos interessantes, na questão da saúde, por exemplo, que é um problema danado aqui na região metropolitana, saúde pública, enfim, os investimentos do Estado, essa coisa toda. Mas eu não queria deixar passar, né, esse tiroteio. Você me interrompeu quando estava acabando e eu precisava completar. Não, então complete. Né, se você me permitir, desculpe o mau jeito. Mas é o seguinte, a questão... livre e democrática. Muito bom. A questão da desigualdade não é apenas uma questão ética. Né? E eu dizia que o apenas entre aspas, porque deveria ser o suficiente para combatê-la. Né? O problema da desigualdade é um problema que o país funciona mal. Existem inúmeros estudos mostrando que a produtividade sistêmica do Brasil é extremamente baixa por conta da desigualdade. Quando você pega, outro dia eu dei o exemplo aqui de um carro de Fórmula 1. Qual o grande objetivo das equipes de Fórmula 1? É você ter um carro equilibrado. Se você não tiver um carro equilibrado, você pode ter um grande motor, você pode até ter pneus adequados, mas se não estiver tudo muito bem equilibrado, se não houver uma certa igualdade, né, alguma coisa consistente entre as diversas peças, o carro não sai do lugar. Passa reto na curva. Né? Então, o Brasil, a baixa produtividade do Brasil, a insegurança brutal que nós temos, a violência que nós temos no Brasil, está mais do que comprovado que é por conta da desigualdade. Porque a desigualdade é a grande violência que você tem no país. Eu concordo, esse né? negócio que você tá Então, falando, queria deixar isso claro, porque não é só combater a desigualdade, porque eu sou bonzinho querendo combater a desigualdade. É porque aqueles caras que não pensam no povo, tá certo? Que pensem pelo menos na produtividade das suas empresas, na produtividade da economia como um todo. Eu acho que o que você não faz pelo povo acaba voltando em dobro contra a classe dominante. A gente vê aí o pessoal com carro à prova de bala, blindado à prova de bala, prédios com torres com paredões enormes para pessoa segurança. Pior que os caras entram, né? Assim mesmo. Agora, eu não queria deixar passar essa troca de... O pessoal chama de troca de faro, para mim, foi troca de metralhadora, tiro de metralhadora, de canhão, sei lá eu, né? Entre o ministro Gilmar Mendes, do STF, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né? O ministro Gilmar Mendes, eu não sei se ele quis dizer que o Rodrigo Janot quer se aproveitar do momento para fazer um trampolim político da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que eu entendi mais ou menos isso, né? E se lançar, não sei a quê, né? E fez severas críticas ao vazamento seletivo, enfim. Depois da resposta, ontem, antes da cerimônia de posse do novo ministro, né? Do novo ministro do STF, que é o ex-ministro da Justiça, que agora me fala o nome. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, né? Pensei que era Alexandre Frota. Alexandre de Frota não. Alexandre de Moraes. Por enquanto ainda não. Né? Por enquanto não. O Alexandre de Moraes tomou posse, mas antes, não é? Justamente para conturbar o ambiente mesmo, né? Para criar o clima pesado, como aconteceu, ele deu uma resposta assim, mas no peito do Gilmar Mendes, chamando de diarreia verbal e de uma série de outras coisas aí, atacando o ministro. Agora, tem vazamento seletivo mesmo, não tem? Eu acredito que tudo que vem acontecendo é necessário no sentido de melhorar a gestão pública no nosso país. Agora, que sem dúvida tem algumas figuras que acabam utilizando e abusando do direito para poder ter aí um privilégio ou aparecer com outras intenções, não tenho dúvida que isso também acontece, né? E o que nós estamos vendo parece cena de teatro. Então as pessoas têm que cada um colocar no seu lugar, com a sua responsabilidade e desenvolver o seu trabalho. A sociedade ganha com isso. Esmeraldo, o que você acha desse tiroteio aí? Eu acho que o Gilmar Mendes, ele se desgastou demais, né, por uma relação muito próxima dos tucanos, essa coisa toda. Eu acho... Mas, por outro lado, que há um vazamento seletivo, né? O fato do vazamento seletivo é um fato mesmo, porque a gente ele fala de uma coletiva em off. Que foi apontado
pela Folha de São Paulo, né, pela Ombudsman da Não, e Folha. hoje no Jornal da Bandeirantes de manhã, o Rafael Colombo disse que é realmente inexplicável, né? Como é que todos os jornais no final de semana publicaram a mesma coisa. Né? Se não houve uma coletiva em off, houve o quê? Falaram com o jornalista que repassou para todos? Falaram, vamos falar para você, mas só se você faça para todos. Quer dizer, que estranho entendeu? O que eu acho aí é o seguinte, vazamento, tanto é que quando houve os depoimentos, há 2 semanas atrás, eu estava doido para ver a notícia à noite mesmo, ir no jornal no dia seguinte para saber quem eram as pessoas que estavam falando e não quem eram apenas, né, mas o que é que elas estavam falando. Agora, o curioso é que a reclamação do vazamento seletivo está acontecendo agora. Porque o vazamento seletivo, quando era contra os governos do Lula e da Dilma, pode passar. Esse daí dá para. O Gilmar Mendes não se manifestou. Agora ele está incomodado. Agora ele está incomodado. Na semana passada, o retrasado Concordo com o que também, você está dizendo. Esmeraldo, só uma parte. Vazamento de autos, de peças do autos e também gravação ilegal. Que foi o que o Sérgio Moro fez naquela conversa particular do Lula com a Dilma e diversas outras do âmbito familiar do Lula. Então, esse processo da Lava Jato, do ponto de vista da processualística, ele tem diversos problemas. Eu não estou fazendo juízo de valor do que está sendo apurado, né? Mas eu faço juízo de valor sobre a processualística dele. O processo que o juiz vem julgando e o formato. Eu não tinha visto a gravação desse advogado que renunciou à defesa do Lula na segunda ou terça-feira. Eu fiquei espantado, porque realmente eu não tinha ouvido o áudio, o vídeo, né? Mas eu vi, quando o juiz Moro fala que o advogado está sendo inconveniente, alto lá, advogado é advogado, ele tem que defender o seu cliente e se ele percebe alguma irregularidade no processo, ele tem que se manifestar, porque isso é função do advogado. Eu não sei o que causou essa renúncia dele, mas isso não importa. O fato é que há problemas e essas manifestações do ministro Gilmar Mendes, ele que é um sujeito muito bem preparado. Ele é ministro do Supremo Tribunal, não é à toa. Em tese, todos os 11 são têm muito bem preparados, bom preparo. Mas eu acho curioso que ele se reúna com... É que eu não me recordo quem participou dessa reunião na semana passada, para discutir reforma política. Isso é função do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é o presidente do TSE. Ele é presidente do TSE. O fato é o seguinte, e aí, Cássio, essa é uma observação construtiva para você. O político não está fazendo o que a política deve fazer, que é conversar. O político tem uma posição, o seu antagonista tem outra posição, e aí o que acontece? Ninguém fala com ninguém e manda para o judiciário. E o judiciário tem que resolver o problema, e o judiciário bate a bola no peito e pega a bola para si, porque a bola passa a ser do judiciário. E quem é eleito para representar os interesses e as necessidades do povo brasileiro não faz o seu trabalho. Porque é muito fácil você deixar a discussão de lado para um terceiro resolver. Esmeraldo, e o judiciário age politicamente, em vez de agir juridicamente. Tecnicamente, exatamente. A sua interpretação de acordo com a sua convicção política, e não respeitando a lei. É verdade. Esse é um grande risco. Caso do Renan, né, no caso do Renan, o Supremo foi uma vergonha. Ele rasgou. Tá certo? Rasgou tudo o que ele tinha direito a fazer. Né? Mas eu no ainda caso do Dallagnol, judicial, lembra do Dallagnol? Que o Dallagnol chamou a grande imprensa nacional para fazer uma apresentação, colocou um data show, fez uma grande apresentação, né, mostrando que aqui está, né, a grande causa da corrupção. Não me peçam provas, eu não tenho provas. Eu ouvi ele falar isso. Eu não tenho provas, eu tenho convicção. Vá para o inferno. Tá certo? Chama a imprensa nacional para dizer que o Lula era isso. Eu não vi o Gilmar, né, em nenhum momento sair, né, contra esse tipo de coisa. Pascoal, e o risco é as pessoas aplaudirem quando isso aí afeta mortalmente quem a pessoa não gosta. Exatamente. Mas isso aí abre um precedente para quando atingir
a si eu atingir os seus parceiros, seus aliados, eu não tenho direito de falar nada. Então esse é o grande risco de a gente achar normal esses desrespeitos às instituições. Diga, Cássio. Sim, mas olha, me chama a atenção também, Tarquínio, pelo seguinte, hoje, eu sou da área do direito, eu fico espantado quando eu vejo um processo, ou melhor, ainda não existe o processo, mas existe uma denúncia, já é pedido a prisão. Então, quer dizer, antes do trânsito julgado da ação, a pessoa já foi condenada, ainda mais se for um agente público, um agente político, ele dificilmente consegue reconstruir uma carreira política. Então, eu acho que o processo hoje tem problema. E um outro problema que eu vejo é de sociedade, porque a gente acaba convivendo, eu como deputado, acabo visitando algumas cidades aqui na região e outras um pouco distante, cidades pequenas, aonde parece que a sociedade está em crise. Por quê? A pessoa é eleita vereador, é eleita prefeito, mas eles não conversam. Acaba havendo quase que uma intriga diária, né? Não se conversam. E aí, muitas vezes, você tem ali próximo, na mesma cidade, o judiciário, que o juiz não conversa também com o executivo, que não conversa com o legislativo, tem a promotoria, que parece que trabalham contra. E aí, muitas vezes, você acaba se preocupando, porque quando não há o diálogo, não existe a possibilidade de ter uma boa construção. Só que hoje, onde nós estamos vivendo, num momento de denúncias, se por acaso enxerga um vereador, um prefeito conversando com um juiz, com um promotor, já vai dizer que são amigos, que tiveram juntos conversando para acertar alguma coisa que não é certa. E isso tem que acabar. As pessoas têm que ter diálogo. É uma desconfiança. Há uma desconfiança generalizada, né? de tudo que acontece. Então isso que a gente tem que corrigir dentro da nossa sociedade, para que a gente possa estar caminhando e aí sim, construindo uma sociedade organizada. Precisava ser, esses processos todos precisavam ter mais celeridade, né? Precisavam ser mais rápidos, interesse mais público ágil, em primeiro lugar, né? Interesse público o STF tem trocentas mil ações para julgar, mas essa questão da Lava Jato eu acho que tem que ser prioridade máxima, tá certo? E questões pequenas, menores, você roubou uma margarina na padaria, entendeu? Vai parar no STF, uma coisa dessa, só fio na picada. Acho que está tudo errado, infelizmente. Acho que o Brasil precisa ser passado a limpo em todos os níveis, em todos os setores, judiciário, executivo, legislativo, essa coisa toda. Ô, deputado, nós tivemos aí no final de semana, né? Tem um programa especial falando sobre isso ontem, chuvas torrenciais aqui por toda a região metropolitana. Alguns municípios foram mais prejudicados que outros, evidentemente, né? Grandes alagamentos aqui em Santos, São Vicente, problemas em Cubatão, alagamentos grandes em Guarujá também. Bragança, você me falou, não houve assim maiores problemas, maiores dificuldades, né? Mas enfim, não estava na hora de se juntarem aí todos os prefeitos, as lideranças políticas, os deputados, enfim, as universidades aqui da região e cobrarem do Estado, da União, enfim, algumas obras importantes que pudessem minimizar esse problema. O que você pensa em relação a essa questão? Bom, ainda há poucos dias estive junto com o prefeito de Santos discutindo a questão aí do alagamento que acontece quando existe as ressacas na ponta da praia. Trouxe aí uma proposta de um projeto aí que vai servir como base de estudo, né, para os demais que estão sendo apresentados para poder contribuir nessa questão de alagamento que existe na nossa região. O que eu vejo é que isso não é uma novidade. Eu, desde quando fui vereador a primeira vez, lá no ano de 2000, né, que eu fui eleito, eu tive, antes da posse até, eu acabei participando de um movimento para resgatar pessoas que estavam ilhadas em uma área no município de Praia Grande. E aquilo já me marcou bastante. E muitas vezes os políticos que acabam se dedicando para poder resolver alguma questão que depende de canais, ele nem sempre se submete a realizar essas obras. Por quê? Muitos canais ficam enterrados. E aquilo que é enterrado, a população nem sempre consegue enxergar esse ganho, essa melhora. Não dá retorno, então não dá retorno político, ele acaba nem sempre tomando as ações devidas. Só que, sem dúvida, nós estamos num momento que vem mostrando
que é necessário ter um investimento na área, porque hoje você anda pelas cidades na nossa região e dificilmente você vê um terreno, você dificilmente vê uma área onde a água possa penetrar e diminuir essa questão de alagamento. Porque hoje, com tudo pavimentado, todas as áreas construídas, a água cai e não tem para onde ir. Então ela corre buscando os bueiros, buscando os espaços, mas até isso acontecer, gera o alagamento. Então hoje já existem propostas e algumas prefeituras em alguns locais na região eu tenho acompanhado que tem feito a troca do asfalto pelo aquele piso drenante, mas tem muitas ações ainda que devem ser feitas. Não acredito que seja uma ação simplesmente regional, que todos têm que fazer em conjunto. Acho que sim, dá para ser feito algo em parceria, mas acho que cada município tem que fazer a sua parte. Muito bem. E aí? Perguntas aí? Temos uma pergunta aqui, Luiz Leite. Qual a opinião do deputado sobre as manobras dos deputados e senadores que querem se blindar com essa manobra do voto partidário, para eles terem uma saída desses políticos que só buscam os interesses próprios? A tal da voto em lista, né? Exato. Lista fechada, enfim, né? Olha... Tem dois tipos de voto em lista, né? O de um turno só, como eles querem, e tem o de 2 turnos. Que você vota no partido, aí depois a segunda dobra a lista, né? O de 2 turnos é menos mal, né? O de 2 turnos é menos mal. Até poderia discutir com mais calma. Agora esse aí, o que você acha? Olha, eu venho sendo bastante questionado quanto a isso. Primeiro, como deputado estadual, a gente acaba assistindo, né, o que vem acontecendo no Congresso. Mas o que eu enxergo, eu já disputei algumas eleições, eu disputei eleição, onde era possível, na época, né, não era autorizado a distribuição de brindes. Depois de um momento, foi proibido a proibição, né, teve a proibição de distribuição de brindes. Aí passei uma outra eleição que era um prazo de eleição, era um tipo de prestação de contas. E de lá para cá vem alterando bastante. Podia ter contribuição, você podia arrecadar de empresa, de pessoa, depois começou a ter percentuais de faturamento para poder fazer a doação. Hoje é proibido a doação de empresas, que eu também achei que era correto, mas como é que vai fazer campanha daqui para frente? Como é que será que esse modelo das eleições municipais foi o perfeito, com tantas irregularidades que ocorreram? Alguma ação tem que ser posta, a reforma tem que acontecer de alguma forma, para que possa limitar e que dê condição para que as pessoas possam concorrer à eleição. O voto de lista que vem sendo colocado, as pessoas vêm falando, poxa, mas eu não vou votar, não vou eleger aquele que eu votei, porque vai depender da ordem da lista. Isso, não tenho dúvida que também vem questionando muito se é o correto ou não. Mas o que eu vejo no momento é um momento de discussão, não é uma única proposta que está lá no Congresso. Existem 3 propostas, dentre as 3 eu acho que ainda dá para aprimorar, acredito nisso. Só que o que não dá, o que hoje é para ficar do jeito que está. Senão daqui a pouco a gente não tem mais como fazer campanha eleitoral. Intervalo, mas a gente volta na sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta.
Muito bom, sequência aqui do nosso ponto de vista. Cássio Navarro está com a gente, deputado estadual do PMDB, né? O nosso Esmeraldo, José Pascoal e também o Marco Santana. Tem uma pergunta aí, mas eu queria cutucar um pouquinho aqui o deputado, falar um pouco mais das questões regionais. Nós estamos com problemas diversos aqui, problemas na área da saúde, a UPA, por exemplo, inaugurada aqui em Santos há mais de 1 ano e meio aproximadamente, né? O prefeito, últimas vezes que participou com a gente, ainda repetiu, a União não colocou uma moeda ainda, o Estado também não contribui, enfim, os municípios sendo sacrificados, como a gente já falou no último bloco, enfim, não sei como é que vai a situação em Praia Grande, onde há uma terceirização, né? É uma OS que toca lá a Santa Casa do município. Parece que o resultado em Praia Grande é positivo. Até seria bom você passar um pouco. Nós estamos vivendo uma greve aqui do Sindicato dos Servidores, né? O presidente esteve aqui na última terça-feira, explicou aí, deu as explicações que levaram ao sindicato dele puxar essa greve, fazer essa paralisação, que prejudica um monte de gente que não poderia jamais ser prejudicada. Por exemplo, casais que não podem deixar seus filhos na escola, não vão ter a merenda do dia a dia, enfim, até perguntei para ele se não podia fazer um esquema especial na escola, para a escola funcionar. O prefeito devia ter pensado nisso. Para a escola funcionar. E eles também, né? Eles também, não é só o prefeito. E vocês não podiam fazer um esquema, poderiam ter feito um esquema especial. Faz a greve, mas abre a escola para as crianças terem a merenda, pelo menos, enfim, né? Mas isso acabou não acontecendo. A questão da OS na Santa Casa, que é a mesma aqui da UPA, né? Sim. De Santos. Me parece que em Praia Grande funciona bem. Bom, é que em Praia Grande a Santa Casa não existe mais não existe há algum mais. tempo, né? Ela ainda existe como empresa, mas o que funciona lá hoje é um hospital municipal, Irmã Dulce, e que tem a gestão para uma OS. E que ao longo do tempo, isso já está completando 10 anos, vem sendo um benefício para o município. E quando a gente fala de saúde, há pouco a gente falava sobre a questão de enchentes, uma discussão regional, saúde sim, tem que ser uma discussão regional. Toda cidade tem que ter o seu atendimento primário, aquele atendimento inicial, de baixa complexidade, aquele que antecipa o problema. Isso todas as cidades têm que ter. Agora, tudo que for de ordem médica, de média e alta complexidade, não dá para discutir isoladamente. Tem que ser através de uma região. Nossa região metropolitana foi criada para isso, para esse tipo de demanda. Então, quando se fala em saúde de média e alta complexidade, tem que ser dividido na região pelos municípios. A cada distância ou população tem um equipamento desse tipo. Eu ainda em conversa com o governador, ele ainda se justificou dizendo, né, que, poxa, ele tem boa intenção, ele quer ajudar, mas todo prefeito que acha que tem que ter um hospital na sua cidade, faz um hospital e depois vai cobrar o custeio do Estado, o Estado não tem recurso para isso. O governador colocou isso como dificuldade, embora aqui na nossa região, basta ver a sigla dos prefeitos, da maior parte dos prefeitos da nossa região, não deveria ter esta falta de diálogo. Afinal, é uma área que não dá para brincar, não dá para apostar em outros governos que vai trazer solução para a sua cidade. Você acha que os prefeitos avançam o sinal em determinados aspectos, nesse aspecto, por exemplo? Eu acredito que não é uma obrigação de fato, porque todos os prefeitos aqui na nossa região ultrapassam os 15% obrigatórios de investimento na área da saúde. Mas eles acabam tentando atender a população que clama pelo atendimento, né? Que clama ali pela solução dos seus problemas. E acabam apostando que o governo do Estado e da União vão participar. Mas eles não vão participar se não houver um diálogo, um planejamento para poder colocar nos seus orçamentos esses investimentos, né? E isso não dá para tratar individualmente. Isso tem que ser tratado, penso eu, que pela região metropolitana, para que todos os municípios possam estar usando desse sistema e aí sim, numa pressão conjunta, para que o governo do Estado e da União possam estar participando na questão de custeio. O problema é que a bomba estoura no colo do prefeito. As pessoas são atendidas no município, né?
no pronto-socorro, na UPA, nas policlínicas, essa situação toda, não é isso? E aí fica essa dificuldade toda. O município Agora, não tem a verba, não tem o dinheiro, o orçamento não fecha, né? Isso em geral, né? Eu tenho uma proposta, exclusivamente eu gostaria de saber a opinião da mesa, me permite fazer aqui uma pergunta, mas Democraticamente, especialmente do deputado, do Cássio. Beraldo, você está muito quieto aí, você pode participar um pouco mais também. Viu? Não, a minha sugestão é a seguinte, eu acho que se ficar o caso das prefeituras, né, pra gente não, mas isso aí valeria para presidente da República, valeria para senador, deputado federal, estadual, enfim. Mas no caso do prefeito, se o prefeito de cada cidade fosse obrigado a fazer seus tratamentos de saúde só imposto público de saúde da sua cidade, você não acha que a solução para a saúde viria rapidinho? Não sei. Com relação aos prefeitos, tenho Ou dúvida. seja, falta interesse coletivo. Entendeu? Não é possível, né, que depois de tantos anos... O Cristóvão Buarque tem uma proposta dessa para a educação. Né? Que todos os filhos e netos de deputados federais e senadores se matriculassem, né, fossem matriculados em escola pública. Né? Durante o mandato. Olha, eu não tenho dúvida que em pouco tempo, né, o problema da saúde estaria equacionado, porque iam correr atrás, porque é aquela história, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. No que você coloca em questão na relação do Congresso com o governo federal, pode ser até que você tenha razão, evidentemente. Com relação aos municípios, eu acho mais complicado, por conta do orçamento do município e da verba que o município tem. Mas aí eles iam brigar, eles iam pegar um avião, iam correr para Brasília, iam quebrar o pau, entendeu? Porque coisa que não fazem hoje. É uma possibilidade. Entendeu? Não faz. Quer dizer, olha, deixa eu uma só vez dar uma teve um resposta candidato até a porque falou do prefeito. meu nome, né? Então vamos lá. Não, eu vou. Eu queria colocar só para dar uma só essa questão da informaçãozinha. saúde, pois Teve não. tinha um deputado, um prefeito aqui. Eu fiz essa proposta para ele. Um programa de rádio e ele... que eu comandava. Não, era você que estava lá? Eu era o comandante do programa. Então você lembra disso. Para falar de um outro assunto. Era o Papa, né? Era o Papa que era candidato à reeleição. Ele não gostou nada. Eu, quando fiz, ele ficou louco, ele me chamou de hipócrita. Pô, Pascoal, você está sendo hipócrita, né? Porque eu não preciso de ir a programas, de ir a um posto público de saúde para saber se o atendimento está bom ou não. Mas precisa sim. Uma coisa é tu levar teu filho num pronto-socorro de madrugada, de ônibus, muitas vezes sem ter nem dinheiro para o ônibus, chegar lá 2, 3 horas da manhã, entendeu? E teu filho não ser atendido, ou ser mal atendido, teu filho morrer. É muito diferente de você ter, né, plano de saúde. Eu, pessoalmente, tenho 2 planos de saúde. Atualmente fica um pouco difícil. Até eu não sei se o atendimento é ruim, se os profissionais não atendem. Eu acho que o problema é a gente medir isso, fica muito difícil. A demanda é enorme. Claro que é, claro a demanda que é. é enorme. Você não pode colocar 20 médicos, não dá. Não tem, mas não, olha, não tem deixa eu espaço colocar, isso. Eu coloquei teu nome, acho que coloquei teu nome como para você dar a tua opinião. Mas claro, olha, eu posso falar bem o seguinte. Não foi em vão, né? Não. Eu posso falar bem o seguinte. Eu vou dar um depoimento aqui. Claro. Eu tenho plano de saúde, graças a Deus, eu herdei isso dos meus pais e hoje mantenho. Mas que por alguma razão eu já sofri acidente feio, né? E precisava rápido de atendimento. E eu fui socorrido no setor público. E tenho minha carteirinha do SUS. E fui operado, colocado próteses no SUS. E parabenizei muito os profissionais que me atenderam e que fiz parte, talvez, enquanto gestor, de providenciar que existissem esses equipamentos. E lá, por alguma razão do destino, acabei caindo. Mas, por outro lado, também, fui criticado. Porque algumas pessoas falaram, só fez isso porque era o deputado. Só foi atendido porque era o deputado. Você era deputado já na época que sofreu? Sim. E eu confesso que em roda de amigos,
onde eu fui defender o Hospital Irmã Dulce de Praia Grande, eu fui criticado. Foi vaiado. Fui criticado em roda de amigo. E só que por alguma razão, um pouco tempo posterior a isso, a esposa de um amigo, médica, foi trabalhar no hospital. E depois ele pegou e veio pedir desculpas, porque ele viu que ali existia um trabalho sério, né? Eu não vou falar que todos os postos de saúde da nossa região são sérios, até porque duvido que sejam. Muitas vezes eu questiono a atitude de alguns profissionais na área da saúde, não só profissionais na área da saúde, mas nas suas administrações, que nem sempre eles lembram que estão tratando de ser humano, nem sempre enxergam que ali poderia estar ali um ente seu. E por isso que muitas vezes é motivo de brigas minhas, de críticas sobre a gestão de algumas áreas de saúde na nossa região. Eu vejo que muito tem que se fazer, mas quando se fala em saúde, se não for feito através da união de uma região, não é possível a gente solucionar o problema, porque o nosso sistema é único. E a pessoa que quiser um bom atendimento, ela vai atravessar para o município de um lado, do outro, e vai buscar onde tem a saúde. Então a gente tem que ter uma ação metropolitana. Diga, Esmeraldo. Eu acho que essa proposta que o Pascoal fez, o relato que o Cássio nos traz aqui, juntam uma coisa. O prefeito é uma ideia, mas eu acho que isso serviria, Pascoal, numa prefeitura pequena, numa prefeitura que... Mongaguá, que é uma cidade que tem população baixa, né? Relativamente baixa. Isso talvez caiba para o atendimento de baixa complexidade, porque o de média e alta, você não vai haver condições de você ter isso em todos os municípios. Claro. Né? Um atendimento de baixa complexidade é possível que seja feito nesses municípios, em cada um dos municípios, e acho que o prefeito deve fazer as suas incertas à noite, ver se o médico está cumprindo o seu plantão, se o enfermeiro está ali, se o auxiliar de enfermagem está a postos para atender a população. Isso eu acho que é uma obrigação do prefeito. Agora, por outro lado, também vejo que não é possível se tratar, e não é uma incoerência com o que eu falei a respeito da terceirização, não é possível tratar a saúde sem a gestão pela administração, com a administração direta apenas. A prefeitura não aguenta, porque imagina, Santos com 12 mil servidores entre ativos e inativos, você ter gente para atender a UPA, que é uma nova unidade, você vai ter, tem o Hospital dos Estivadores, que é uma nova unidade. Então, a saída é a contratação das OSs. O problema, a solução para esse problema é uma só. É um controle honesto, é um controle sério, um controle definitivo do contrato. Porque se você tem que fazer o contrato direito, não pode fazer o contrato com bobagem, né? Você faz o contrato direito e depois você coloca o contrato para ser fiscalizado, para ser controlado, não tem furo. Não tem furo. E o serviço vai ser bem feito. Porque o gestor, o gestor não vai deixar o médico fazer 8 horas ao invés de 12. Ele não vai deixar que o posto esteja desatendido por um auxiliar de enfermagem. Será que foi esse o motivo que levou a que nenhum funcionário público da saúde de Santos quisesse ir para a UPA? Será que você acertou aí na mosca? Sem querer, né? Porque é curioso esse, né? Todos foram convidados a serem contratados pela mesma OS que atua... Como é o nome da OS? De Santo André, né? Fundação ABC é a mesma que atua lá em Praia Grande, como o Cássio diz aqui, atua bem, existem várias reclamações, evidentemente, mas o sucesso é muito maior do que os problemas que são apresentados. Então, nenhum funcionário público de Santos, Pascoal, na área da saúde, que se trabalhar nessa OS. Será que é por isso que os melhores Não, eu acho que não. Acho que não. Claro eu conheço muita gente séria que trabalha na saúde, muita gente séria. Eu acho que é o seguinte, Pascoal, em princípio, são contra a terceirização da saúde. Porque eu não entendo como é que uma OS vem de lá e vem trabalhar aqui
sem nenhuma vantagem. Como é que vem? Sem nenhum lucro, sem nenhuma remuneração? Tem lucro, Como é que claro faz que tem, isso? claro que não, sim. é OS, não o tem. efeito que ela vai gerar esse Mas serviço. por que vem? Por que seria? Por que aqueles funcionários que você está trazendo não podem ser funcionários do serviço público? Porque não quiseram. Tá, mas aí é que além tá. disso, porque eles não são uma questão de remunerados princípio. adequadamente. Além né? disso, Tem uma precisaria questão de princípio. contratar mais servidores públicos para atender essa demanda, que aumenta a demanda. Tem isso. E aí vai cair naquele programa que a gente comentou ontem, em vários outros programas, de acúmulo de benefícios, de privilégios, que acaba explodindo a folha de pagamento. Todo mundo vira ser um. Estamos em cima justamente- da hora, tem mais alguma Só uma Léo Bezerra disse que ontem foi aprovada a lei da terceirização, do modo que o governo Temer queria. Fiquem de olho no montante de OS que vão pipocar dentro dos serviços públicos. Mas foi um projeto de 1998, não é? O projeto estava sendo discutido na Câmara, no governo Fernando Henrique ainda, que ia ainda para o final do primeiro mandato, ia para o segundo mandato ainda, enfim, quer dizer, uma coisa bem antiga, né? Estamos fechando aqui em cima da hora, estourando o nosso tempo. Cássio Navarro, obrigado pela presença, espero você outras vezes aqui no Ponto de Vista, viu? Obrigado. Esmeraldo, mais uma vez com a gente, Muito você obrigado. vai falar, tem a frase aí? Tem a frase, que no momento de absolutas masturbações mentais misturadas com esta disenteria verbal que ocorreu nessa semana, tem uma frase que traz a responsabilidade de cada um de nós cidadãos. Um floco de neve nunca se sente responsável pela avalanche. E nós vamos fechando aqui. Obrigado, Pascoal. Eu que agradeço. Com a gente, Santana diariamente conosco. E você acompanha de segunda a sexta, sempre aqui o Ponto de Vista, não é? À 1h30 da tarde, o programa ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.